Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! Bora lá então para mais um episódio do nosso podcast maravilhoso. E aí, Eduarda, me diz o tema. Olha, o tema de hoje é uma coisa que eu gosto muito, que é terapia. Terapia tipo terapia ou terapia tipo terapia? Todas as terapias. Terapia. Vamos falar de terapia, o que é terapêutico pra você. E terapia é terapia mesmo, aquela de você sentar, falar com o psicólogo. No divã, Eu acho que é muito importante a gente buscar por profissionais. buscar ajuda, né? Principalmente quando a gente percebe que precisa. E aí, terapia? Você indica terapia, mãe? Me fala um pouco. Eu indico muito, eu indico super. Eu faço terapia desde os meus 19 anos de idade. Eu Mas não é fiz contínuo, né? Avisa, porque parece que você faz desde os 19 até hoje. não é contínuo, desde os 19, aos 19 eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, parei, aí eu voltei, acho que aos 32, mais ou menos, fiz mais 1 ano e meio, depois eu voltei aos 37, eu acho, fiz mais acho que a marca é 1 ano e meio, entendeu? Então, assim, todas as vezes que eu percebi que eu precisei, eu busquei por ajuda. E não só isso, eu sempre tinha alguém ou algum amigo que eu podia abrir o coração, sabe? E fazer essa pessoa de meu terapeuta naquele momento, meu psicólogo, para me ouvir. A gente sempre tem alguém que a gente pode contar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que é diferente quando a gente leva para um profissional, assim. Eu acho que tem situações que só um profissional, de fato, ele vai ajudar. Mas é claro que, a depender da situação, tem meios terapêuticos que eu acho que a Sim, gente pode buscar, né? Tem muita gente que adora fazer uma academia por terapia, assim, sabe? Porque ajuda, né? Exercícios físicos a gente sabe que de maneira ajuda mesmo geral. na saúde e ajuda muito na saúde mental. Tem gente que gosta de hobby, inventa um hobby aí para poder, né, Tipo yoga, meditação, trabalhar com cerâmica, cerâmica. Nossa, é tão gostoso trabalhar pintura, trabalhos com as mãos, né? De maneira geral, assim. manuais, pintura, enfim. Tem gente que gosta de, sei lá, eh, limpar a casa. Eu amo. Eu, para mim, tem uma coisa que para mim que é muito terapêutico, que é escutar podcast e limpar a casa. Cara, eu achei muito legal que eu tô aqui na casa da Eduarda há uns dias já, e ela coloca um fone imenso na cabeça, de uma orelha da outra, assim, que ela não escuta nada do mundo externo, e ela se fecha na faxina dela e o podcast rolando. E deixo lá mesmo no aleatório, eu vou escutando, O vai de que, tudo. o que aparece, você escuta. Meus 2 favoritos têm sido o podcast Modus Operandi, da Carol Moreira e Amabê, que eu escuto desde a época da Desde faculdade. sempre eu ouço Nossa, você falando desse podcast. eu gosto muito. E o outro que eu tenho escutado muito também, que é o da Déia, óbvio, Não Ah, o Não Inviabilize. Inviabilize é o meu de coração, assim, eu sou muito mega ultra super fã Eu da Déia conheci Freitas. eu conheci o Não Inviabilize por você, Sim, inclusive, né. sim. E aí depois eu me apaixonei, eu adoro escutar, eu gosto muito de escutar histórias no geral, assim, Uhum. mas a minha parte favorita ali no Não Inviabilize é o quadro Luz Acesa. Ai, o Luz Acesa pra mim é o melhor, gente. E o Pimenta no dos outros. Pimenta no dos outros. Nossa, eu adoro também. Meu, O Luz Acesa. total terapia escutar a Total. Déia. Não, eu adoro podcasts no geral, porque eu acho que ele é uma forma terapêutica, assim. Eu acho muito legal que eu uso, nossa, um sonho a Déia ouvir isso, né? Mas eu sempre falo assim pros amigos mais chegados, eu falo, gente, vocês não sabem o que a Déia me contou hoje? E parece que ela tá contando só pra mim, assim, é uma coisa absurda, adoro. Eu adoro podcast de maneira geral também, mas eu não sou muito apegada a um podcast. O único podcast que eu sou apegada mesmo é o Não Inviabilize. Eu enjoo muito, assim, dos podcasts, né? Então eu ouço uma semana, eu tô totalmente gospel, aí, tipo, na outra semana eu já quero ouvir rock pesado, e aí eu troco para música, depois eu volto para alguém falando sobre meditação e terapias holísticas, sabe, assim? Eu Não. sou muito volúvel, assim, né, de troca de uma coisa só me satura um pouco. Não, eu gosto muito. Se eu pudesse, eu ficava na verdade, eu escuto não só esses 2, né, tem outros podcasts também que Uhum. eu gosto de escutar.
Eu tenho escutado muito, inclusive, a Ju Cassini, né, que é uma Ah, é pessoa que verdade. É eu que eu es não escuto, eu assisto, né. no Então aí dá a YouTube, é. impressão que não é podcast, e é verdade, eu assisto, eu ouço muito a Ju também. E a Ju eu tenho mas é que ela tem os, creepypasta e tal, que eu Uhum, gosto muito dessa coisa do terror, sabe, que não fique uhum, só no true crime, eu gosto de uma uhum. coisa que vai para um terrorzinho, uma coisa sobrenatural, Sobrenatural, eu adoro, adoro, adoro. assim. Mas tem o, Colecionador de Ossos também, que é muito bom. Não, nunca ouvi esse. Tem. Ih, nossa, tem tantos Eu gosto de coisa podcasts. de piadinhas também, adoro Matando Matheus a grito. Adoro. Mas Matando Matheus não é podcast. Não, é só vídeo, né. Ah, é É. verdade, não é Mas é podcast. uma forma terapêutica Eu também. ligo a TV lá e vou fazer as coisas e fico escutando ele também. Então. E eu tenho gostado também de risadinha, assim, de podcast, eu tenho escutado o Caso Bizarro, que é com a Mabê, que é a mesma que Uhum. faz também o Modus Operandi, e o Donos da Razão, que, né, gosto muito da Foquinha, já acompanho a Foquinha há muitos anos, e ela tá junto com o namorado dela, né, o André, e aí eu acabo escutando muito o podcast deles. Mas os meus 2 favoritos, assim, que é literalmente, se eu for, tá, vou escutar podcast, provavelmente eu vou no Modus Operandi ou no Não Inviabilize. Então, assim, É. é de lei. É terapêutico, né, terapêutico. A gente tá falando sobre terapia e coisas que nos fazem realmente relaxar, sair daquele momento de estresse. Eu prefiro muito mais ouvir do que parar em frente à TV, assim. Eu prefiro muito mais colocar para escutar e eu inclusive vou baixar mais coisas sobre a Ju Cassini, porque eu gosto bastante dela, para que eu ouça mais do que pare na frente da TV, assim. Então, assim, o podcast em si, a TV, vamos colocar assim, né, os youtubers da vida, também é uma forma de terapia, né, de tirar a gente daquele momento de estresse. Quando a gente chega cansado do trabalho, a primeira coisa que você quer é se deitar no sofá, ligar a TV e, tipo, não pensar em nada. É uma forma também. Mas eu gosto da ideia da gente pensar em, de repente, começar a se exercitar, né, porque essa Sair da vida tela, né. é sair exatamente, sair da tela, de encontrar gente, de sair, para fazer uma caminhada, de fazer algum exercício físico fora de casa, sabe. Eu acho muito legal a gente ficar dentro de casa, mas eu acho que ficar muito dentro de casa não é saudável. É porque eu e minha mãe, a gente é bem diferente, porque eu sou uma pessoa muito caseira, mas muito, muito, muito. Eu Não, fico muito a muito em ponto de casa. ficar 2 meses sem sair de Já casa. fiquei 2 meses, Que dentro de isso? casa mesmo. Mas é que pra mim, de verdade, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu amo a minha casa e eu amo a decoração que eu fiz na minha casa tá mega aconchegante, eu adoro ficar em casa. E a minha mãe é ruinha, ela gosta Não, de ficar na rua, assim. não, É sim. não. E Eu também sou caseira, eu também gosto da minha casa, mas eu sou uma pessoa que tem equilíbrios, né. não é não. É. Nossa, e quando ela tá em casa ainda adora receber visita, que tem uma coisa também que eu detesto receber visita. Desculpa, Eduardo, tô indo embora Se já. tem uma coisa que é não, não, é você, a Aline, minha sogra, minhas cunhadas, não é visita, entendeu, vocês são de casa, assim. Tô falando de receber visita, visita, assim. Eu acho que não eu não sou uma pessoa de receber visita, eu não gosto muito de receber visita. Fica a dica, Mui hashtag muito não, mas é que eu acho que seleciona, né. eu acho que tem visitas e visitas. Exato. Primeiro que eu acho que na minha casa não é qualquer pessoa que entra, aí Uhum. já começa por aí. Que eu acho que a pessoa pode trazer uma energia negativa aí pra dentro da minha casa, e eu não sou de receber qualquer pessoa na minha casa não. Principalmente, se for sei lá, entrou no meu quarto, isso de ai, nossa, não detesto, não quero, não gosto. Pra mim é muito por isso que eu sou muito seletiva com quem vem na minha casa, e o Léo também, ele nem é o Léo é ateu de tudo, né, ele tá pouco se fudendo aí pouco se lixando aí com essas coisas de espiritualidade, enfim. Mas ele também não é desse de querer receber qualquer pessoa dentro de casa, mas Uhum, é mais por uma questão de ter sua privacidade e tudo uhum. mais, né. Então é só família Agora que a mesmo. gente mora num sobrado, eu acho muito legal, porque a gente recebe as pessoas na parte de baixo, então eu não levo a pessoa pra casa toda, né. Quando a casa era Você térrea, leva sim, porque você faz, a pessoa conhecer: "Ah, vamos conhecer a casa?" Aí leva nem em todo tudo. mundo que vai na minha casa eu faço isso. Hoje em dia então, porque quando eu morava com você era pra me Era pra irritar. te irritar. Mas voltando aqui pra terapia, quando as pessoas começam a fazer terapia, assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem terapia lá com o psicólogo mesmo, no divã, e elas mentem na terapia. E aí eu fico pensando: "Cara, qual é a lógica de você", porque a maioria desses, profissionais, eles são pagos, não é barato, e você mentir na sessão, que Cara, posso falar lógica? uma coisa?
Eu tive uma conversa dessa com a Paula, porque eu tinha medo de você mentir na terapia, você acredita? Por que que eu mentiria na terapia? Ah, sei lá, pra ser mais vítima de algumas situações, não sei. Eu ficava meio assim. Era uma época que eu ainda morava contigo, a gente tinha umas picuinhas, umas briguinhas assim, sabe? E aí eu falava pra Paula, falava, mano, será que ela fala os bagulho, tipo, a verdade mesmo? Porque, né? Mas enfim, eu via também a situação do meu lado, do meu ponto de vista, né? Mas eu acho que é o seguinte, pra que que você vai mentir na terapia? É melhor Então, você não fazer, então, você é, tá gastando dinheiro à toa. não, tá gastando dinheiro, você tá gastando seu tempo, você tem que se locomover. Nessa época aí que você tá falando, provavelmente era na época que eu fazia terapia lá em Brasília? Não, já era aqui em São já é aqui é ótimo, né, porque É, mas era em São era Paulo. em São Paulo? É. Agora, por último, antes do meu último psicólogo? É, foi É, antes de acho você que vir foi embora pra cá. é. Cara, eu falava tudo, absolutamente tudo, sempre falei tudo na terapia. Mas eu fico chocada que eu sei que tem gente que vai pra terapia e mente na terapia, ou não fala toda a verdade, ou omite situações. Como é que você vai ser tratado se você não traz realmente o que tá acontecendo com você, com a sua família, na sua cabeça? O que que você pensa sobre isso? É jogar dinheiro no lixo, é jogar dinheiro fora. Eu acho que você não faça terapia se for pra mentir, entendeu. Aí você gasta seu tempo com outra coisa, vai fazer um vôlei, sei lá. Mas é idiota, quem mente em terapia é uma pessoa idiota, é uma pessoa que tá gastando dinheiro no lixo. Gastando Gastando é dinheiro, ótimo, né, mas jogando jogando dinheiro. dinheiro no lixo, né, jogando dinheiro no lixo. Mas eu não faz nem nenhum sentido. E você então nunca mentiu na terapia? Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu sempre tem coisa até que eu anoto, porque eu sou tão idiota na vida que eu tenho que anotar pra passar pra terapeuta todas Pra as lembrar mais tarde, pra né? lembrar toda a merda que eu já fiz na vida, entendeu? É. Que eu quero que ela saiba. E eu tento quando eu falo com a terapeuta inclusive, eu tento ser uma pessoa, de não me colocar em situação porque eu já fui muito disso, tá. Na terapia anterior a essa que eu tô agora, eu era muito de me colocar como vítima, todo mundo estava fazendo errado, eu era uma pobre coitada. E eu lembro que uma vez a terapeuta virou pra mim e falou assim: "Nossa, Eduarda, realmente, né, que engraçado, todo mundo criou problemas em cima de você e você não tem nada, né, tipo, você não faz nada". Aí eu: Hum, assim, um ta comeu um meu tapinha um rabo. tapinha na cara com luva de pelica. Pois é, jogou um balde de água fria, e aí depois mas eu acho que isso foi bom, sabia, ela ter falado. Eu gosto disso. Você gosta dessa terapia que ela fala na sua cara, tipo, dá um Sim, chacoalhão, sabe, em sim, o meu você? psicólogo de agora, ele é desse daí, ele fala mesmo. Ele não guarda. É a primeira vez que eu me trato com homem, eu sempre, tratei com mulher no quesito, psicologia, né. Porque eu gosto de terapia, eu tenho várias coisas que eu uso na minha vida como terapia, mas como psicóloga é a primeira vez que eu me trato com homem e eu achei muito legal, porque eles são muito mais diretos, assim, retos e dão umas pauladas, assim, pega na veia, sabe. Eu adorei. Eu não fiz terapia com homem, né, não tive um terapeuta homem, mas as terapeutas que eu tive, as 2 que eu tive eram mulheres e as 2 são bem diretas, assim. Essa segunda até eu acho ela muito fofa, mas ela traz umas realidades, assim, me traz para umas realidades. É porque eu acho que hoje é isso que eu acho interessante também. Quando eu fiz a primeira terapia, eu era mais nova e eu tinha uma mentalidade muito diferente da que eu tenho hoje. Então a forma como eu faço terapia hoje é diferente, porque eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa muito mais madura, É. eu consigo compreender muito mais quando eu tô errada, quando eu não tô. Então, quando eu sento para falar com a terapeuta hoje, eu eu mesma já jogo um balde de água fria na minha cara, sabe. E Aí já vem com o problema e a solução, né. na maioria das É. vezes sim. Mas eu gosto muito de saber o que que ela acha a respeito dessa Hum, solução que eu achei, uhum. sabe. Porque, enfim, como profissional e como uma pessoa de fora, que tá vendo a situação de fora, eu gosto muito de ouvir a opinião dela. E o que eu tô gostando muito é que a gente tem dado certo, né, porque a Hum, forma que ela traz a terapia é de uma maneira que me agradou, uhum, né, mas a anterior era freudiana, então uhum. muita coisa era por conta da criação, enfim, né. Se apega lá no passado, né. Mas eu não lembro qual que é o modo ela falou o nome, é que é novo pra mim, eu não vou lembrar agora. A de agora, você Mas fala? Hum.
Mas eu gosto muito porque ela não foca nessa questão só da criação. Claro que a gente acredita que tem muita coisa Tem, voltada pra tem. criação, tal, mas ela puxa muito mais no presente, No dia a dia, no agora. É. dia a dia, né. Mas que ela entende que tudo é uma questão também de reação. Tem muita coisa que eu tô reagindo agora, de coisas que eu passei, que eu tô Uhum. passando há muitos anos e tal, enfim. Mas eu gosto muito da te nossa, e eu e se todo mundo puder fazer terapia, que a gente É. sabe que, né, não é Não é uma coisa simples assim, não é simples. fácil assim, né. Mas se você puder fazer terapia, eu acho que é muito, e terapia é terapia, né, de ir atrás de um psicólogo mesmo, uma pessoa e tal, porque tem muitos casos que as pessoas acham que não precisam de um psiquiatra, e com a terapia do psicólogo ele, acaba sendo encaminhado para um psiquiatra. E lembrando que se você for encaminhado para um psiquiatra, tá tudo bem, né, Eu não. não vou nunca, nunca, nunca que eu irei nem no psicólogo, nem no psiquiatra, coisa de louco. Não, mas falando sério agora, é uma coisa que a gente tem muita gente que tá brincando. Hoje em dia existe uma piada muito grande em cima do CAPS, e a gente tem que lembrar que o CAPS ele ajuda muita Muita, gente. muita mesmo. Então, por mais que exista essa piadinha, as brincadeiras, os memes da internet, o CAPS ele ajuda muito. E se você não tem, isso a gente vai falar mais pra frente, né, nos avisos. Mas, se você pode pagar pela terapia, maravilha. Se você não pode, saiba que tem Existem como você meios, tem buscar. meios, tem meios de você procurar ajuda. E não tem essa não tenha, né, essa visão: "Ah, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não tô louco", ou o psicólogo de repente te passa para um psiquiatra porque você precisa de alguma medicação, ao ver do psicólogo, porque o psicólogo não pode te medicar, tem que ser um psiquiatra, e aí você: "Não vou no psiquiatra porque eu preciso de remédio". Gente, é uma coisa muito simples. Eu já fiz tratamentos com medicação. Hoje eu tô medicada, graças a Deus estou medicada. Hoje eu tomo, remédio para ansiedade, mas no passado eu tomei remédio para depressão. Eu tive um quadro de depressão diagnosticado, tanto por psiquiatra quanto por psicólogo, e eu tratei, com medicação e terapias, muitas e muitas e muitas, até que eu consegui sair daquele quadro pior, assim, aí eu tive um outro trauma mais violento, que me fez cair novamente no quadro de depressão, e aí eu voltei mais uma vez com medicação e assim, é a vida da gente, né, a vida do ser humano. Dia você tá no alto, dia você tá no baixo, é uma imensa montanha-russa, que dificilmente a gente que é como diz a Déia, da classe C, a gente não vai passar por dificuldades, a gente não vai ter momentos de tristeza, de traumas, né, e que a gente precisa de ajuda. E a gente tem que agradecer muito, porque hoje em dia já está tudo muito mais aberto, tá tudo muito mais falado, a gente tem muito mais meios de conseguir isso. Então, assim, cruzar o braço, ficar em casa e falar: "Ah, eu não tenho como me ajudar, eu não tenho dinheiro", não é resposta, porque a gente tem outros meios para encontrar essa ajuda, né. E o que eu acho interessante também é que a gente não busque por ajuda só quando você estiver mal, sabe. É, Porque às vezes é uma coisinha que acontece e vai virando uma bola de neve, e aí quando você vê, você já tá no fundo do poço e não consegue se ajudar às vezes sozinho, sabe. verdade. De buscar, por ajuda sozinho nesse sentido. Então eu acho que é importante você já buscar por uma ajuda bem antes, Se assim. você conseguir identificar isso, né. Mas ó, tem Porque vários tem muita gente que acha que não tem nada, e quando vai pra terapia, e terapia é uma coisa tão, não sei, eu acho tão gostoso, eu me é, sinto tão leve, eu me sinto com uns 5 quilos mais leve toda depois da vez que eu saio terapia. também tem Às isso. vezes a semana foi tão tranquila, foi tão de boas, eu mal tive crise de ansiedade, foi uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, E quando sabe? você senta na frente da pessoa ali pra conversar, você vê que você tem um monte de coisa pra contar e que a semana foi super top, assim, cheia de novidades, é. Exatamente. Então a gente sempre tem o que falar na terapia, sempre tem o que tratar na terapia, e eu acho, eu sou ateia de ganhar alta, né, na terapia. Porque de verdade, gente, como é que você ganha alta? Você sempre tem um problema. É, sempre vai ter um BO pra receber, sempre vai ter. Eu tô agora num período de pausa, o meu psicólogo achou bacana fazer uma pausa pra ver como é que eu vou me sair. Então ele falou: "Ó, 2, 3 meses de pausa pra gente ver como é que você fica". Porque realmente do trauma que eu sofri há um ano e pouquinho atrás, que foi uma das piores coisas que eu já vivi, assim, desse trauma em específico, ele falou que realmente me vê como curada. Mas que tem outras situações na vida que precisam ser
cortadas. E aí ele falou: "Vamos fazer esse período de pausa", não foi uma alta, mas vamos fazer esse período de pausa para que você veja como é que você vai se sair aí no decorrer desse tempo e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito, no quesito procurar um psicólogo. Eu acho que todo ser humano precisa. "Ai, eu não preciso. Eu não tenho problema nenhum. Eu tive uma criação maravilhosa, meu casamento é incrível", não interessa, cara. Se Mas você aí as for pessoas ao seu redor, todo mundo precisando de terapia por causa de você. porque se acha, né. Aí é Ah, complicado, né. Então, assim, se você tiver condição, cara, procure ajuda, procure ajuda. E não existe só a gente falou um pouquinho disso no início, quero voltar agora aqui, que a gente tem esse negócio de: "Ai, terapia". Terapia é sentar no divã e falar com o psicólogo. E a maioria de nós, eu não sei, pelo menos as pessoas que eu converso que nunca fizeram terapia, fala: "Eu vou ficar lá falando sozinho?". Porque tem mas é aquela visão do terapeuta que fica calado e só para pessoa fala. A pessoa fala, a pessoa se pergunta, a pessoa se responde e a Mas pessoa tem tira suas jeitos, conclusões. tem tantas formas de terapeuta, a abordagem da terapia, ela é nossa, é inúmeras, Sim. inúmeras formas, então, você vai buscar o terapeuta que mais combine com você, Que se né, encaixa a sua personalidade. uma abordagem que tenha a ver com você. Tanto que já aconteceu de eu estar com um psicólogo em Brasília, né, eu morei 3 meses só em Brasília e eu busquei terapia lá. E eu não gostei da abordagem da terapeuta lá, não era o que eu gostava, entendeu. Mas é isso, aí é buscar outra terapia, um outro Abordagem, né, profissional, profissional. né, e aí assim vai até você encontrar porque eu vou falar uma coisa, hoje em dia eu acho que é muito mais importante você ter um bom terapeuta do que um bom casamento. Não, brincadeira. Mas é porque realmente, gente, eu acho que é ter que se separar de um terapeuta é mais, triste do que se separar de um romance, viu. Eu acho. E quando você encontra um bom terapeuta, você quer aquele relacionamento pra toda a vida, é uma coisa assim que não Não, dá. eu sou completamente apaixonada pelo meu psicólogo, eu sou completamente apaixonada, alucinada, tanto que tudo que eu vou falar em casa eu pego e falo: "Ai, porque o fulano, ai, porque o fulano, ai, porque o fulano". Aí a minha esposa fala: "Nossa, mas você fala dele o dia inteiro". Eu falo: "Ai, porque eu adoro, eu amo o meu psicólogo". Você fala da Aline o dia inteiro pra ele É. no na terapia e depois o Depois é dele para contrário. ela. E aí, gente, a gente tem meios, né, que podem ser terapêuticos, né, que você pode buscar aí ajuda, né, em terapia. Ah, tem gente, por exemplo, que faz videogame a sua terapia, né. Meu marido. É. Meu marido é assim, ele adora, né. É o meio de Relaxamento. relaxar, exato, de sair daquela coisa do trabalho e tudo mais e tem gente que usa outros meios, como a própria religião, né. Eu acho que nesse ponto é um pouco importante a gente falar que, eu acho que é importante, tem pessoas que gostam dessa coisa de se apegar à mesma crença, e tá tudo bem, não é um problema, desde que você não deixe de respeitar o outro, É né. de maneira geral, né, se você tá feliz, siga É que feliz. tem muita gente que é preconceituosa em nome de Deus, então é É. nessa questão aí E que eu não quero é em falar. nome de Deus, é em nome de si mesma. Não, e mesmo que você tenha Deus na sua vida, e Deus te abençoe por isso, você pode buscar ajuda profissional, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Uhum. graças a ele que você pode buscar um terapeuta inclusive, né, que ele enfim, eu acho que você pode buscar sim ajuda profissional, porque eu acho que tem muita gente que usa da fé para falar para justificar ou a não busca Uhum. por É, porque profissional. Jesus me cura, né, Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus meu psicólogo, inclusive tem um livro de um padre, se não me falha a memória, padre Fábio de Mello, eu acho que é ele, que tem um livro que fala Jesus meu psicólogo, Jesus meu terapeuta, enfim. Hum. Ele, eu não eu peguei esse livro para ler, e eu parei de ler porque eu não consegui me identificar nessa visão de que eu não posso buscar ou eu não devo buscar ajuda extra, entende? Eu gosto eu teve uma época que eu fiz terapia com uma psicóloga e ela falou para eu ir pra frente do espelho e falar para o espelho todos os meus problemas. Aí você vai chegar no espelho e você vai falar para o espelho, olhando para você no espelho e falar: "Olha, meu problema é XYZ". Aí eu fiquei olhando pra cara dela, falei: "Cara, isso não tá legal". Falei: "Ó, posso fazer diferente?". "Como?". Eu falei: "Ó, eu vou ajoelhar e vou orar, e vou falar pra Jesus os meus problemas". Aí ela falou: "Ai, você vai estar falando do mesmo jeito, pode ser".
Ela falou: "Mas por que que você prefere assim?" Eu falei: "Porque eu acho que ele vai poder me ajudar de alguma forma, agora eu olhando para o espelho, eu não sei se vai ter alguma se vai ter alguma valia". Então, assim, eu usei não deixei de procurar terapia, naquele período que eu estava, mais dentro da igreja, não deixei de buscar terapia e tentei adaptar aquilo que a doutora passava para mim como, lição de casa, dentro da minha realidade, entendeu? A questão é que as pessoas que estão dentro das igrejas, as pessoas que estão muito enlaçadas em religiões, assim, elas não buscam essa ajuda, porque elas acreditam que só cuidado espiritual é o suficiente. E, gente, são 2 coisas distintas, são 2 coisas separadas. A minha mente, o meu psicológico, ele caminha separado do meu espiritual, que eu posso também e devo também tratar do meu espiritual, mas não deixando de tratar também do meu psicológico. Exatamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa sim buscar por cuidar da mente, né, e do espiritual de maneiras separadas, né. A gente pode fazer isso. E eu acho que é até mais inteligente, na verdade. Então, assim, ó, tem gente, por exemplo, que vai pra retiro, não tem só eu durante Porque um pode muito ser o complemento do outro, né. Eu acho que você pode utilizar sim da crença como meio de terapia, mas não como a terapia, principal. Mas eu acho que ela pode ser um complemento, você não acha? você fala da terapia em É, si? eu falo assim, eu acho que quando você precisa de ajuda, você tem que buscar um profissional. Mas eu acho que Hum. a sua crença, ela pode ser Um um complemento. complemento, Pô, né, total. mas ali um meio terapêutico, mas não Uhum, a terapia principal, é isso que eu quero uhum. dizer. Eu acho que como minha terapia principal, se você está precisando, você tem que buscar um profissional. Sim. Agora há acho que não tem 1 ano, né, que eu fui lá para o retiro. Não, Não tem tem, bem né. menos. Tem alguns meses. Eu acho que foi em setembro do ano passado? Ah, eu não Outubro. acho que foi por aí. Acho que foi em outubro do ano passado, eu fui para um retiro hindu. Esse retiro na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo, e eu queria muito um momento só meu, assim, eu queria muito viver um momento fechadinho só comigo. Perguntei para alguns amigos que me indicaram esse lugar, disseram que era um lugar legal, ia ter um retiro de 3 dias, eu chegaria na sexta à tarde e iria embora só no domingo. E eu fui sozinha, com a cara e com a coragem, e eu pensei: "Cara, o que que eu tô fazendo, né?" Porque eu tive uma criação, umbandista, que é uma religião cristã, depois eu fui para a igreja É cristã? evangélica, a umbanda é cristã. E aí eu fui para a igreja evangélica, que também é cristã, mas o hinduísmo não tem nada de Cristo, né. Nossa, eu de verdade não sabia que umbandista era cristã. Sim. Cristã, cristã, tipo, Jesus Cristo é o principal ali Sim, dentro? toda vez que você entra no terreiro de umbanda, a primeira imagem, assim, é de cima é de Jesus. Não, não, eu não sabia mesmo, não sabia dessa É. informação. É, a Umbanda é tanto que quando as igrejas a igreja fala: "Ah, é porque as religiões cristãs", eu sempre lembro da Umbanda. Enfim, e aí eu peguei e falei: "Cara, o que eu tô indo fazer no retiro hindu, né, velho?" Sei lá, eu fui da minha casa em Santo André até lá, essa cidade de Serra Negra, dá mais de 200 quilômetros, pensando o que que eu tô indo fazer nesse lugar, sabe. Mas eu estava precisando tanto de um momento terapêutico, de um momento olhando para mim, de um momento virado para mim, e eu queria também ter experiências com Deus em outro lugar que não fosse dentro de uma igreja evangélica. Então eu queria provar na prática aquilo que eu tinha vivido na teoria, aquilo que eu falava na teoria, Deus está em todos os lugares, né. Deus ele opera onde ele quiser, mas eu precisava viver isso na prática. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei, assim, apaixonada. Um lugar de paz, aquele cheiro de incenso que eu adoro, que me remete muito à infância. Muita meditação, muita, música, instrumental, eh, muito as pessoas falando baixo, aquela luz amena, sabe. Teve momento de constelação familiar, teve momento de alongamento, de ioga. Cara, foi fantástico. Eu senti a presença de Deus do início ao fim. Foi um momento terapêutico, assim, incrível. Até hoje eu não deixo de fazer minhas meditações, porque a meditação ela é justamente para que você se sinta, para que você se veja, para que você se note.
E para que a gente consiga, na nossa mente, nos colocar no momento chamado agora. Porque a nossa mente, ele tá sempre no ontem e no amanhã, né. Dificilmente a nossa mente consegue estar no agora. Você mesmo falou para mim agora há pouco assim: "Ai, eu esqueço o que eu estou falando, porque eu estou sempre pensando lá na frente". Uhum. Porque a gente é treinado para isso, né, parece que a gente tá sempre acelerado, a gente tá sempre querendo saber o que vai acontecer, ou a gente tá preso lá no ontem: "Ai, eu podia ter feito diferente, porque eu podia ter mudado tal coisa". E a meditação, ela faz você viver o agora, e é muito legal. Eu voltei de lá transformada, eu voltei de lá com a certeza absoluta no meu coração que Deus, ele não está em 4 paredes, Deus, ele é esse ser que abraça todo o universo, e isso me trouxe ainda mais plenitude para que eu pudesse me tratar terapeuticamente dentro do quadro, né, de psicólogo mesmo ali. Trouxe tudo isso para esses momentos com o meu psicólogo e foi, assim, extraordinário. Eu acho muito legal. Eu não sei se eu me daria bem num lugar assim, porque, enfim, eu não sei, acho que é uma questão de eu ir experimentar, porque eu nunca fui assim. Eu também achei que eu não fosse conseguir. Eu falei: "Cara, É, não vai dar certo, é muito silêncio, é tudo muito quieto, é tudo muito parado". É incrível. eu vou ser muito sincera, quando tem quando é muito essa coisa mística e, enfim, eu tenho um certo pé atrás, assim, sabe. E eu tenho muito pé atrás também com a depender da situação, se isso for muito para um lado coach, assim, sabe. E eu tenho um certo receio, porque não é um bagulho que eu curto. Então, assim, eu também tinha esse pensamento: "Meu Deus, o que que eu tô indo fazer? Como assim, né?". Querendo ou não, eu vivi 27 anos dentro da igreja evangélica, né. Como assim agora do nada eu vou ir para um retiro hindu, entende? Sem falar que a gente está acostumado com a vida muito agitada, muito barulho, muito movimento, e eles não, são totalmente reclusos, fechados, silenciosos, sabe, um bagulho muito muito avesso do que a gente está acostumado. Mas foi tão gostoso viver essa outra ponta da extremidade, e entender que nessa outra ponta da extremidade existe Deus. Existe também existe uma paloma que pode se encontrar, se ver, se notar e ter ali um momento terapêutico. Foi fantástico, Eduardo, de verdade, foi fantástico. Cara, eu acho que isso ajuda muito você também ter uma visão, que eu acho que muita coisa que a gente viveu dentro agora falando muito particularmente nós, Uhum. assim, a gente que viveu muito dentro da igreja, tinha muita coisa que a gente, se prendia, a gente não fazia Não porque se a permitia, por medo. por medo, exatamente. E muita coisa acabou se tornando trauma, se tornando um certo receio da vida, fazendo com que a gente buscasse por terapia, né. E acho que agora, assim, tendo uma visão mais aberta, mais de libertação mesmo, Uhum, assim, da uhum. religião em si, ajuda tanto. Eu acho que isso é mais terapêutico ainda Do do que que tudo, do que tudo. exato. E Ajuda você poder tanto. viver esses mínimos, assim, de uma maneira livre, sabe, sem peso na consciência. Cara, hoje eu não me sinto presa a lugar nenhum, a pessoa nenhuma. Hoje eu consigo olhar e falar: "Ah, hoje eu quero isso". Eu acho que é por isso que eu falei sobre o lance de você tomar muito cuidado com relação de trazer a religião como ato terapêutico, Uhum, porque vou dar um exemplo aqui X, tá, mas não é, enfim, mas é que a gente chegou a ver muito disso, de pessoas que são, que se relacionam de forma homoafetiva, mas por conta da igreja evangélica ou católica, finge, né. enfim, elas não se permitiam ser elas mesmas, Uhum. fazendo com que elas buscassem por profissionais para lidar com essa questão, porque elas enxergavam isso como um problema, entre aspas, O né. tal do pecado. Exato. Uhum, E a partir do momento que eu conheci pessoas que chegaram a fazer terapia, entenderam que isso não era um erro, uhum, que você não tem como mudar quem você é, uhum. e deixar de seguir a religião, porque, né, ou você segue a religião acreditando que você está errado, ou você segue você acredita em você e não tem como você mudar. E necessariamente, assim, eu acho que terapia e religião são 2 coisas distintas. Volto a falar, eu acho que tratar da nossa mente não tem necessariamente que estar ligado com a nossa vida espiritual. É muito bacana quando a gente casa as 2 coisas, mas nem sempre isso é possível, então tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que, se você acredita em Deus, ponto. Você acredita em Deus? Ponto.
Deus ele está, Deus ele é. Aí a gente minimiza Deus, né, a gente coloca Deus num quadradinho, né, Deus Limita. limita. Eu falei minimiza? Também, né, minimiza, limita, eh, é porque a gente coloca Deus naquele quadrado, Deus tá dentro daquelas 4 paredes ali. Não gente, Deus tá, Deus é, Deus existe, Deus faz, ele enfim. E aí, dentro de tudo isso aí, para poder olhar para essa situação de que tudo isso aí é Deus, no terapia, a gente não precisa estar dentro de uma religião. Com certeza. Não preciso. Não, concordo totalmente. E eu posso experimentar outras, inclusive religiões, eu posso experimentar outras situações em que eu viva experiências com Deus e que são terapêuticas. Sim. Eu acho que o que vale é a crença, sabe, não a Uhum, religião, mas é o que em quem você acredita, no que você uhum. acredita, e é E isso. a gente está falando muito de religião aqui, a gente está falando muito de Deus como terapia, mas a terapia em si, né, são tantas coisas, pode ser a leitura de um livro, pode ser um hobby que você Até porque você pode faz. ser ateu, você está escutando a gente e você não acreditar em nada, e você pode Exatamente. buscar por meios terapêuticos que não a Sim. crença, né. Sim, cuidar de um jardim, de plantas, de animais. Tem gente que faz a sua própria profissão, sua terapia, né, que tem gente que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é veterinária, uma mulher, e ela vive aquilo como uma terapia, assim, é um bagulho que você vê que é nato dela, sabe, aflora, assim, uma paixão pelo que ela faz, e aquilo com certeza é a terapia dela. Eu acho também, eu acho que dá pra fazer isso, assim. Então, assim, de maneira geral, eu acho que buscar, ajuda é válido, Muito. né. Busquem ajuda. É, Independentemente de você ter um hobby terapêutico, se você precisa, busque por terapia. Eu acho que todo mundo precisa. Eu, por mim, todo todo mundo, mundo faria terapia, todo porque eu acho que mundo. terapia é tão bom. Mas eu tenho a minha religião já, eu preciso de terapia? Claro que precisa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você escutou a gente, você entendeu que mas, o mais importante é, se porque tem muita gente que ainda usa esse discurso, né: "Ah, mas eu comecei uma terapia, não gostei, parei, não voltei mais porque nenhum terapeuta dá certo". Cara, como eu falei, tem Troca, troca. abordagens e abordagens. Troca de terapia, mas não deixe de fazer. É muito importante que você busque por ajuda. E o importante é, se você percebeu que você está com algum sintoma, alguma questão, tem passado mal, né, crise de ansiedade, às vezes a gente não percebe que a gente está tendo, simplesmente a gente tem um dia que a gente tem e aí começa a passar mal. Busque por ajuda, né, como a gente comentou aqui, você pode buscar por essa ajuda de forma gratuita, caso você não tenha condição de buscar por profissionais, não tem como pagar por esse profissional. É verdade. Olha, gente, no Sistema Único de Saúde, no Brasil, aqui no nosso SUS, viva o SUS, ele oferece atendimento psicológico gratuito em diversos locais, como eh, centro de a centros de atenção psicossocial. Desculpa, deu uma enroscada aqui. O tão famoso CAPS, né, que a gente vê aí muita gente fazendo piada, brincando, mas é muito sério. Se você precisa de ajuda, o CAPS é a solução. E tem também a Unidade Básica de Saúde, as UBSs, né. Além disso, nós temos o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas por dia, por telefone, chat e e-mail. Tem também as universidades, públicas e ONGs que também podem oferecer atendimento psicológicos gratuitos ou a preços acessíveis, né. Se você precisa aí, de repente, encontrar um CAPS, você pode ligar no telefone do SUS, que é o 136. Tá lá no 136 você consegue mais informações sobre o CAPS. E se você quer aí, ajuda no Centro de Valorização à Vida, é atendimento 24 horas, é só discar 188. Importante demais isso pra gente nesse episódio. E lembrando também, gente, que você, se passa por algum abuso, alguma questão, você também pode buscar ajuda, tá bom? Você pode denunciar. Lembrando que você pode denunciar no Disque 100 para violações de direitos humanos, 180 para violência contra a mulher e 181 para violência contra crianças e adolescentes. E eu acho que é importante aqui falar que, a depender da situação, é muito bom já colocar a pessoa já criança, adolescente, para fazer terapia,
terapia, se possível. faça um acompanhamento do seu filho, do seu sobrinho, neto, o que quer que seja, para ver se essa pessoa precisa de um acompanhamento, profissional desde cedo, tá bom? E aí eu quero dar para vocês, então, uma dica de espiritualidade madura. Uma boa dica para uma vida mais plena espiritual é autoconhecimento. Já parou para pensar sobre isso? Se você se conhece, a coisa facilita. Conhecer suas crenças, valores e seu propósito de vida é o primeiro passo. Não se chega a um destino sem saber o caminho, assim como não se realiza algo sem estudo, intenção ou planejamento. Iniciar uma jornada espiritual verdadeira requer olhar para dentro. Quando você se conhece, compreende melhor as suas emoções, reconhece o que move seu coração e se aproxima mais do divino de forma autêntica. O autoconhecimento facilita esse encontro, pois te direciona ao que realmente te preenche e traz paz. Não é o que é imposto, mas o que ressoa com sua verdade mais profunda. Gente, para você ter aí uma busca melhor sobre terapia, algos terapêuticos, uma dica aí de espiritualidade é o autoconhecimento. Eu concordo também. Acho que se conhecer é a melhor forma, até porque você se conhecendo, você vai saber o que você precisa, né? E o que procurar. O que é bom pra você, né? O que é bom pra mim. E aí, Eduarda, me diz se amou? Me disse amor, avaliação dos episódios. Você que tá aqui ouvindo a gente quer muito essa interação com vocês. Então a gente deixa disponível o nosso e-mail, medissepod@gmail.com, para você ir lá falar a sua experiência, a sua opinião, avaliar os episódios de fato, né? Dar sugestões também. E as nossas redes sociais também estão disponíveis para vocês irem lá falar com a gente, falar a respeito dos episódios, que todas as redes sociais é @medissepod com demudo, tá bom? Gente, muito legal que a gente vem aqui. De repente você viveu uma situação terapêutica que a gente não trouxe aqui, né? De repente você viveu alguma situação que foi uma terapia pra você e a gente não citou. Conta pra gente aqui qual foi essa situação, né? O que você viveu que a gente de repente foi importante pra você e a gente não falou. As minhas redes sociais é no Instagram @cnpaloma e no TikTok palomabcn. As minhas redes sociais é tudo @duuviana com 3 U's. É isso. Segue a gente lá. Segue. Vamos lá, gente. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito bom. E ficamos por aqui com mais um Me disse pode. beijo. Beijo.